O estudo do Livro dos Espíritos, vamos prosseguir hoje, e a gente tem como hábito seguir pergunta a pergunta do tema que nós estamos estudando. Na semana passada nós vimos os momentos que o Espírito passa antes, quando está no planejamento da sua reencarnação, e hoje nós vamos dar início ao processo de união do corpo com a alma. E nesse sentido, Kardec pergunta aos espíritos na questão 344, em que momento a alma se une ao corpo? Em qual é o momento que ocorre essa fusão da alma com o corpo? E os espíritos nos respondem que a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, todo esse processo de concepção até o nascimento ocorre a união da alma com o corpo. No início, essa união é um pouco menos forte, e à medida que vai se aproximando do nascimento, essa união vai se fortalecendo cada vez mais. Desde o instante da concepção, complementa os espíritos, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, ou seja, vai ficando mais forte, até o instante em que a criança vê a luz, instante do nascimento. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, a alma se aproxima, se faz a fusão com o corpo no momento da concepção, e esse processo ele se interrompe com o nascimento. Não é o processo todo da reencarnação, porque o processo da reencarnação ele se estende até mais ou menos os 7, 8 anos de idade. Pergunta 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Ou seja, existe essa definição, o fato de ser definitiva essa união do espírito com o corpo desde o momento em que houve a concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe será destinado? Ou seja, ele pode desistir desse processo? E os espíritos nos respondem que a união é definitiva, no sentido de que o espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos no início, na concepção, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito. O espírito pode desistir, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, no início da concepção, esse laço do espírito com o corpo ainda é muito frágil e vai se fortalecendo à medida que se aproxima do nascimento. E o espírito ele pode sim desistir desse processo, se ele não estiver seguro ou se ele estiver com medo, com receio de vamos dizer assim, de encarar mesmo a vida, né? Que a vida do corpo é muito penosa para todos nós. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de verificar o nascimento? Então o espírito está unido ao corpo e esse corpo morre antes de acontecer o nascimento. O que o espírito faz? E esse espírito morre por vários motivos. Dentre eles, a malformação, né, o processo de material que não foi muito bem desenvolvido, do corpo, né, propriamente dito. Então, os espíritos nos dizem que o espírito escolhe outro corpo. Mas não é de uma hora para outra. A gente tem que lembrar que o corpo que vai nascer, que vai ser formado, ele já foi previamente decidido pelo espírito que vai habitá-lo, né? Não é vai nascer uma criança, vai ter uma concepção, o primeiro espírito que tiver na frente entra. Não, existe um processo todo muito longo de
do processo de reencarnação do espírito, que daí será modelado o corpo depois. E qual a utilidade dessas mortes prematuras? Então houve, o corpinho do feto morreu, e qual que seria a utilidade disso? Os espíritos nos respondem: dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então são malformações mesmo, do corpo em si. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Então o processo se desenvolveu, houve a união do espírito com o corpo no momento da concepção, ele se fortaleceu, a criança nasceu e poucos dias depois a criança vem a óbito. Que utilidade encontrará isso para o espírito? Vamos ver a resposta. O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma para o espírito. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Não só para os pais, mas para o espírito que está da criança também, que precisou passar por esse momento, né, de nascer e ter pouco tempo de vida, que a gente vai ver mais um pouco à frente. Sabe o espírito previamente que o corpo da sua escolha não tem a probabilidade de viver? Então, se ocorrer essa situação da criança morrer logo depois de nascer, ou seja, com pouca probabilidade de viver, o espírito já sabe de antemão que isso vai acontecer? E a resposta é sábio algumas vezes. Mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha do espírito com aquele corpo, isso significa que está fugindo à prova. Então, se o espírito já sabe que vai encarnar num corpo que vai perecer com pouco tempo, e ele faz isso com muito gosto, a não ser que seja por uma prova dele, isso é uma fuga de uma prova, né? Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Então, houve falha na encarnação de um espírito que já estava programado para nascer. Se isso ocorrer, isso vai ser suprido por uma outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se necessário dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. É muito mais comum ocorrer que o espírito vá passar pelo processo todo de novo de formação do seu corpo, né? Isso leva um determinado tempo. Mas às vezes ocorre de ter uma reencarnação imediata logo depois de ter sucumbido a essa encarnação que veio, mas que não vingou. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, ou seja, já houve a união do corpo com o espírito, e já não dá mais para voltar atrás, o espírito retroceder. Sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? E a resposta é: pergunta-se como homem se queixa da vida que tem. Então, nascemos, a gente pode reclamar da vida, acontece da gente reclamar da vida que tem? Mais comum de acontecer, né? Se, como homem, se queixa da vida que tem, se desejara que ela fosse de outra forma, sim, acontece. Se arrepende da escolha que fez, não. Porque o espírito acabou de nascer e está em forma de criança, o espírito não tem noção de que ele era espírito. Ele está vivendo uma nova vida. E na maioria das vezes a gente esquece completamente o passado que a gente viveu como espírito. Então ele não tem como se arrepender dessa escolha que ele fez, porque ele sequer tem noção, como criança ou como adulto, que ele escolheu vir dessa forma. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha que não tem consciência. Ele não tem consciência disso. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças.
é quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então, quando nós estamos encarnados, nós não temos a ligação de memória do que a gente era como espírito. Isso é bloqueado da gente, né? Nós temos uma vaga lembrança, uma intuição de muitas coisas, mas a lembrança como espírito não. Pergunta 351. No intervalo que medeia da concepção até o nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Ou seja, do momento que que houve a concepção do espírito, do corpo, né, na qual o espírito está ligado, até que ele nasça, ele tem todas as suas faculdades à sua disposição? E a resposta é, mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. Ali no útero da mãe, o espírito não está encarnado no corpo. Ele tem uma ligação fluídica. Esse processo só vai acontecer de união do corpo com a alma, ou seja, esse corpo terá uma alma a partir do nascimento. Até então é uma ligação. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante um sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Ou seja, essa lembrança é bloqueada de nós. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, deixando a existência corporal, a gente vai retomando essa lembrança aos pouquinhos. Mas no momento que a gente nasce, que o nosso corpo tem também o nosso espírito, nós vamos ser bloqueados dessa lembrança para que a gente possa passar a nossa existência seguindo os nossos instintos e as nossas vontades, esquecendo de muitas coisas erradas que nós fizemos no passado, que isso acaba sendo uma bênção, né, para que a gente possa avançar sem a lembrança pesada das consequências passadas das nossas vidas. E nós vamos retomar essa consciência passo a passo à medida que a gente volta para a pátria espiritual. Pergunta 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então o espírito ele vai tendo as suas faculdades, todas elas, voltando pouco a pouco, né? Na primeira infância, a gente não tem essa ligação completa do espírito com o corpo na forma de sua plenitude de faculdades, mas a partir dos 7, 8 anos de idade, a gente segue aí mais livre para poder atuar. Pergunta 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora do corpo do feto. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Então existe uma ligação entre o espírito e o corpo do feto. Mas o corpo do feto não possui propriamente dita ainda um espírito habitando nele. E como se explica a vida intrauterina, então? É a da planta que vegeta. Ou seja, o corpinho que está ali, ele está como um vegetal, extraindo da sua mãe
os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, que é o desenvolvimento corporal, o desenvolvimento animal. Continua. A criança vive a vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Então é um processo. O fetozinho está extraindo como um vegetal, né, semelhante a um vegetal, os seus nutrientes da mãe, para que haja formação do seu corpo, que seria a vida animal, e quando nasce, se completa o processo de adesão, né, do espírito que vai habitar aquela criança. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais, ou seja, não tenham vidas? Com que fim isso ocorre? Para que existe a situação da criança que está no útero materno não ter vida? E os espíritos respondem que frequentemente isso se dá. E Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Então, se os pais não tiveram um bom proveito da paternidade ou da maternidade deles, se o espírito também, nesse caso, não tiver desfrutado de uma vida que seja digna, né, de uma nova vida, né, pode acontecer desse feto ter vida, porém não vingar, pode ter vida, mas pode estar dentro do útero e não ter vida também. Pode nascer e poucos dias depois desencarnar. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação dos espíritos. Ou seja, há crianças que quando nascem, já nascem mortas. Pode acontecer dessas crianças serem designadas para não terem sido designadas para a encarnação dos espíritos? Alguns há, respondem os espíritos, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Ou seja, tem o corpo, mas nenhum espírito teve ligação com esse corpo. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Então, é para o aprendizado dos pais. E pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza, ou seja, pode chegar até a hora do nascimento uma situação dessa, algumas vezes, mas não vive. O feto não vive. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Então, a criança nasceu, tem vida, então sempre vai haver um espírito relacionado a essa criança. E a resposta dos espíritos é que seria ela se assim não acontecesse. Não seria um ser humano. Que consequências tem para o espírito o aborto? Uma pergunta interessante que faz parte do nosso dia a dia, né, gente? E os espíritos respondem que é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então, o espírito que nasceria com uma criança que sofreu um aborto, cuja vida não prosseguirá, esse espírito, essa vida vai ser nula para ele. Ele vai ter que recomeçar todo o processo de reencarnação novamente. Imagina o transtorno. Se não foi da opção dele, né? Pergunta 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? É uma resposta que a gente não precisava nem ler, né? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que está se formando. Se nós tivéssemos ideia de todo o processo de reencarnação, de todo o preparativo, a gente teria um pouco de noção do que seria um aborto para um espírito que precisaria retornar à vida para prosseguir na sua jornada de provas e expiações. Pergunta 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, se aquele feto ali
fosse o motivo de uma perigo para a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira, ou seja, a criança, para salvar a segunda, a mãe? Ou seja, existe crime sacrificar a criança, sacrificar a mãe para salvar a criança? E a resposta é que preferível se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Então é preferível aí, no caso, salvar a mãe. Pergunta 360, e é a última que fala dessa matéria, da união do corpo e do espírito. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? O feto que está no útero da mãe, que não vingou. Seria necessário, racional, dispensar para aquele serzinho a mesma atenção que se dá para uma criança que nasceu, viveu algum tempo e morreu logo depois? E a resposta dos Espíritos é que em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Tanto uma situação quanto a outra nós devemos respeitar, porque foram da vontade de Deus. Por que não respeitar as obras da criação? Uma vez que, se não completaram, é assim que o quis o Criador. Então, se Ele quis assim, nós devemos respeitar da mesma forma. Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Então, com isso, a gente encerrou esse capítulo que fala sobre a união da alma e do corpo. E a próxima matéria que nós veremos na semana que vem fala sobre as faculdades morais e intelectuais do homem. Muito obrigado a todos e Deus nos abençoe.